Bom dia, estamos iniciando mais um De Grão em Grão aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Hoje nós vamos falar de alimento, né? Tem aí um bife a cavalo com batata frita, arroz, feijão e uma salada, que é o prato básico nosso no Brasil, tá certo? Então, nós vamos trazer hoje aqui o Tejon, que vai bater um papo com a gente, bem tranquilo aqui, para a gente conversar sobre exatamente segurança alimentar, né? Por que ela é importante, o que ela significa, por que os preços das commodities, principalmente de alimentos, estão ficando tão caras, mais ou menos aí um movimento que está acontecendo no mundo. Tejon, fica à vontade, se apresente, aqui é um bate-papo descontraído, bem tranquilo, está contigo. Obrigado, Guto. Liberta, pessoal do investimento, né? Cada vez mais vamos precisar de gente que nunca botou um pé em campo algum, mas está botando a cabeça, a mente aí, o seu dinheiro no maior mercado do planeta Terra, que é o sistema do agribusiness como um todo, né? Então, também é interessante, Guto, a gente relembrar que quando a gente fala de agronegócio, que é a tradução de agribusiness, né? Esse conceito nasceu na Universidade de Harvard, nos anos 50, com o professor Ray Goldberg, com quem eu tive também a sorte de ter estudado nos anos 80, e o professor John Davis. Eles viram que era um sistema, que não havia, assim, possibilidade da agropecuária sozinha existir, se não houvesse tudo que a antecede, a ciência, tecnologia, sementes, máquinas, fertilizantes, e também esse antes, como nós chamamos aqui da porteira, e o dentro, que é a agropecuária, sim, também não existiriam se não houvesse o que vem depois dela, que é todo o setor de logística, transporte, agroindústria, né? Agregação de valor, comércio, varejo, etc. Então, este é o sistema. E a gente calcula, esse é um cálculo empírico, de que num planeta com cerca de 90 trilhões, o PIB planetário, que o movimento que envolve o sistema de agribusiness é na casa de 20 trilhões de dólares. Então, quando reunimos o antes, o dentro e o pós-porteiro das fazendas, fazemos de um complexo econômico, sociológico e vital para a vida numa dimensão gigantesca, e isso ainda sem incluirmos agora as novidades, né, que significam a bioeconomia, que envolve o aspecto de meio ambiente, saúde do ambiente, o conceito ESG, né, de Environment, Social and Governance. Essas coisas ainda não estão nessa conta. Então, é um sistema grandioso e que vai precisar, né, indo aqui ao nosso tema de segurança alimentar, ele vai precisar de planejamento global. Nós não temos um planejamento global dos alimentos e, por incrível que pareça, quem está se adiantando numa preocupação de ter uma visão e uma certa, eu diria assim, encaminhamento de uma planificação global é mais o pessoal da ração, o pessoal da comida para os animais, que já estão lá em Bruxelas com um Instituto Internacional de Feed, né? O IGC, não? Seria o IGC? Não, é o IFI. IFIF. Tá. Na área de ração animal. Certo. Uma preocupação de acompanhamento e de um planejamento, de algum jeito, pelo menos um planejamento indicativo nessa área da comida para o segmento da pecuária, né? Mas o mundo do food, do alimento humano, carece dessa visão estratégica quando vamos falar, então, né, de segurança alimentar, não somente nas leis da oferta, da procura, do plantio, de choveu, não choveu, teve seca, não teve, etc. Sim. Não, mas assegurarmos ao planeta Terra a segurança do alimento, e aí também vai uma bela de
de uma pergunta, não é, Guto? Assegurarmos esse prato que você tem aí atrás é um prato nobre, né? Inclusive, eu me lembro bem que na minha infância, todo dia a gente comia um bifinho. Isso mudou. A carne bovina hoje virou uma carne de final de semana, de churrasco. Naquele tempo era o bife, que está aí, por que não o ovo, que é o bife a cavalo, o arroz e o feijão faziam parte cotidiana de um prato de uma família pobre, como era a minha, lá em Santos e tal, pessoas do trabalho, na estiva, nas docas, né? Esse era o prato. E no final de semana, no domingo, então se comia macarrão com frango. Então houve uma mudança considerável no hábito alimentar e comemos hoje bem mais proteína do que naquele tempo, sim, mas o bifinho aí, esse teu belo prato, que é um prato maravilhoso do ponto de vista do que ele oferece de nutrição para uma pessoa, acho que olha, um almoço desse aí, tranquilamente à noite, uma sopinha rala, tá bom, não precisa mais, né? Não precisa mais. Então, segurança alimentar é uma questão onde você entra também a segurança pelo sentido de você ter a comida, e a outra é o safety, né, que é a segurança num sentido de saúde. Nós vamos ver daqui para frente um foco gigantesco nesse aspecto da rastreabilidade, de quem fez, de onde veio, como fez, uma preocupação gigantesca com a originação da comida, talvez até a preocupação ainda vai estar na frente do que seria aquele conceito de segurança no sentido de não faltar comida. A preocupação com o lado da saudabilidade do alimento, que necessariamente começa no campo, começa na saúde do solo, na saúde da planta, não é? Saúde do animal, na saúde do microbioma, da água, essa saúde que nunca se ligou muito de onde veio, quem fez. Já existem rastreabilidade, programas aí de blockchain, já existem coisas nesse sentido, muito também na área da hortifruticultura, no próprio Brasil, o programa RAMA, Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, dos supermercados brasileiros, já faz isso com uma série de produtos. Mas ainda não era algo assim na consciência do consumidor. Então, daqui para frente, vamos assistir muito a essa preocupação da saúde da origem. E a outra envolve essa outra que você traz, que eu creio que é essa que você está também com ênfase, o foco, a disponibilidade de comida para o ser humano, numa perspectiva, e como vocês mexem aí com investimento, com dinheiro, vocês devem ter bem em mente aí aquele prêmio Nobel de Economia de 2002, do Daniel Kahneman, né? Aquele cara falou um negócio, olha, o que acontece na economia é sorte, é o acaso, portanto, nós temos um planeta onde a incerteza sempre é imensa. Veja, a crise esta da enfermidade não é a primeira, tá certo? Não será a última, mas ninguém previu que nós teríamos um vírus desse tipo humano nesse momento. E aí, quando acontece a crise, acontecem sempre esses aspectos de segurar matéria-prima, as commodities clássicas sobem de preço, né? E aí você tem esse fenômeno que estamos vivendo hoje. Então, voltando só um pouquinho no teu raciocínio, né, o rápido devagar eu li, a gente, voltando um pouquinho mais atrás, quando você disse que o PIB mundial em relação à porteira para fora, a porteira para dentro, etc. Quando a gente fala aqui no Brasil que o PIB da agropecuária subiu 2% o ano passado, quando tudo caiu, nós estamos falando da porteira para dentro, não estamos falando da porteira para fora. Ou também pega todo aquele 2%, estamos falando do dentro da porteira.
O PIB da agropecuária brasileira, que é o que é produzido dentro das fazendas. Não esqueça também das águas, né? Porque os peixes também fazem parte sim. Mas é tudo que é produzido em farm, nas fazendas, é o PIB da agropecuária. Quando falamos o PIB do agronegócio brasileiro, ele já acumula o movimento econômico do setor industrial que o antecede, fertilizantes, máquinas, sementes, e ele inclui também o setor que vem depois da porteira, a agroindústria brasileira, o setor de alimentos e bebidas, e aí é uma conta que hoje quem está fazendo é o CPEA, lá da Exalc, uma conta que segue o padrão da matriz de inputs e outputs do IBGE. Esta conta, na minha forma de ver, ela precisaria ser revista. Essa conta aí do agribusiness estava com 23,5%, se eu não me engano, na última mensuração, e numa agora, recente, considerando já esse ano de 2020 com uma grave crise industrial, uma queda no PIB brasileiro, esse montante cresceu para 26 e alguma coisa por cento do PIB do país. Não é um assunto para a gente celebrar, porque significa que nós tivemos um grande decréscimo de outras atividades, de outras cadeias produtivas. Agora, essa conta, se ela pudesse ser refeita de uma maneira mais precisa, colocando na indústria de automóveis tudo que é originado no agronegócio, na indústria do plástico, tudo que é originado, etc. Se nós fizéssemos uma conta dessa, que é muito difícil de ser feita, provavelmente na economia brasileira, eu diria que nós estaríamos muito mais para um montante da importância desse setor, nos 33%, 35%. Não pelo lado negativo, como a gente viu, que cresceu porque muitos caíram, isso não é bom. Mas se nós olhássemos essa matriz do agronegócio e as suas derivações, o impacto que ela traz em outras indústrias, em comércios derivados, em serviços, como este aqui agora, vocês estão numa área de serviço, estamos tratando a telecomunicação, o quanto que o agronegócio utiliza e se serve de telecomunicação, essa conta da telecomunicação não aparece nesses números. Então, se olhassem, o Brasil, ele inventou a possibilidade da atividade agropecuária, e não só a agropecuária. O Brasil criou indústrias de ciência, de máquinas, de sementes, de fertilizantes, de produtos para a saúde animal. Agora mesmo, uma curiosidade aqui para o nosso público, 4 plantas que produzem no Brasil vacina para febre aftosa, para vacinação do gado, têm condições estruturais, condições de biossegurança, de poderem produzir vacina para Covid. E esta oferta muito positiva do Sindicato da Indústria Nacional do setor de saúde animal, apresentaram ao Congresso brasileiro, a questão de uma semana atrás, esta possibilidade de 4 unidades industriais no solo brasileiro serem, parte delas, adaptada para a Covid-19. Então, o Brasil gerou uma indústria avançada, antecedendo a agropecuária, e você pode observar que onde a gente tem acesso a mercados internacionais, é porque ali você já tem uma presença agroindustrial. Todo o frango brasileiro passa pela indústria, o suíno passa pela indústria, a carne bovina que está aí atrás passa pela indústria, o açúcar passa pelo setor industrial, os óleos, etc. Hoje nós exportamos de produtos brutos, matérias-primas ainda brutas, a soja, que virou talvez, acho que hoje está na faixa de uns 50% que a gente exporta em grão, se eu não estiver enganado, por aí, mas com uma possibilidade gigantesca de crescimento na parte de óleos e na parte de biodiesel também, que é outra coisa nova que chegou. Então,
O Brasil conseguiu criar um complexo agroindustrial muito positivo nos últimos 40 anos, principalmente. Agora, a grande coisa que ficaria aqui de um grande estímulo ao nosso target de gente de negócios, investimentos, é que nós vamos ter que dobrar isso de tamanho. Então, se o PIB brasileiro, na mensuração do CPEA, é na casa de 25% do PIB do Brasil, o PIB, infelizmente, caiu para 1,6 trilhão, mas vamos imaginar que a média do PIB do Brasil seja 2 trilhões de dólares, né? Falando aí de 25%, estamos falando de um volume considerável do que ele representa, e se fôssemos fazer essas outras mensurações que eu estou dizendo, provavelmente nós iríamos aí para, no mínimo, 30% desses 2 trilhões de dólares. Com certeza. Só para ilustrar, um dos programas que eu tive aqui é uma empresa, o rapaz proprietário de uma empresa, em que ele utiliza fotografias de satélite para calcular produtividade, entre outras coisas, para um banco que faz seguro para a agricultura. Olha o tamanho do leque de coisas que a gente abraça nesse sistema. Então, realmente, o valor no PIB é muito grande, porque às vezes a gente vê, é importante frisar isso, que de repente chega e fala, o PIB do agronegócio que subiu 2% representa só 15%, 10% do PIB nacional. Não é importante, mas não é, sabe, eu acho que é importante deixar bem claro, essa tua exposição foi ótima em relação a isso tudo. É um complexo sistêmico, onde, ao contrário de países que são grandes no agribusiness, a Holanda é o segundo maior país de agribusiness do planeta Terra. É um território pequeno. Sim. E eles fazem um processo lá gigantesco de logística, de agregação de valor, agroindustrialização, e exportam para o mundo mais do que o Brasil. O Brasil exportamos aí uns 100 bilhões de dólares, a Holanda exporta mais. Então, é um modelo agroindustrial diferente. Eles não têm esta dimensão de terra para originação. O Brasil tem a dimensão gigantesca da terra para originação, então nós temos um modelo que é diferente do modelo alemão, ou do modelo italiano, ou do modelo dos terroirs franceses. Devemos e precisaremos perseguir também estes modelos de vender mais cápsulas de café para o mundo do que sacas de café. Aí temos um desafio agroindustrial, vender mais batata industrial para o mundo, concorrendo com as PepsiCos da vida. Então, nós temos uma necessidade, eu diria, de dobrar o PIB desse sistema de agribusiness do Brasil nos próximos 10 anos, para que a gente tenha a condição de crescer o PIB brasileiro. Não vejo fórmula de crescer o PIB do país sem o crescimento de dobrar de tamanho o atual PIB do agribusiness brasileiro. Porque é ele que vai, como esse nos trouxe até aqui, é novamente uma nova investida tecnológica, industrial e de produtos que nós simplesmente não fazemos ainda nada com eles. Quando fala aí do teu mundo, que você acompanha bem, das safras, a gente fala praticamente de 10, 12 categorias. Né? Falamos aí da pecuária, da proteína animal, falamos da madeira, que é o pessoal da madeira, falamos do açúcar, algodão, a soja, o etanol, o milho. Milho não era nada. Eu trabalhei na AgroSéries por um bom tempo, até 1997 acompanhei a AgroSéries. O milho era nada, o milho era o primo pobre da agricultura brasileira. E você observa que o Brasil cresceu nessas 10, 12 categorias a partir de ações internacionais. Passamos a acessar mercados internacionais. Ao acessar mercados internacionais, desenvolvemos muito o mercado interno também, desenvolvemos muito a agroindustrialização para o país. E se você pegar um exemplo, aí no teu prato atrás, você vê 2 produtos maravilhosos, o feijão e o arroz. Você deve acompanhar. É um sofrimento
há anos, a mesma tonelagem que produz, os mesmos preços. Agora você deve ter revelado aí para o teu pessoal o crescimento do preço do arroz e do feijão. Mas é um milagre, porque eu acompanho essa turma aí há 30 anos, é uma choradeira eterna desse preço. Não, realmente. Eu entrevistei o vice-presidente da Farsul no programa anterior e a gente estava comentando exatamente isso, que graças ao Porto de Rio Grande aqui, que conseguiu privatizar um terminal que era do Estado, está sendo feito agora o primeiro embarque de arroz, vão exportar mais ou menos 20%, 2 milhões de toneladas, né, de 10 milhões que, você disse, 10 milhões há quantos anos que a gente produz, né? Há quantos anos? A gente puxou o preço já há 2 anos para cá, os preços melhoraram bastante, né? O feijão, a gente está vendo aí que o feijão está subindo de preço, mas ninguém quer plantar, né? Porque tem essa dificuldade, essa briga aí no feijão. O arroz não faz parte da nossa bolsa de futuros aqui, porque o governo partiu do princípio que é segurança alimentar, né, que é o nosso assunto, e que ele não poderia ir para a especulação na bolsa. E esse é o grande erro, porque quando o governo saiu do arroz, quebrou muita gente, porque ele era o paizão, e agora a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, estou em Pelotas, né, a gente vê aqui quem realmente ficou no negócio, hoje ele está se empreendendo. Quando eu entrevistei o rapaz da SLC, um dos diretores da SLC, que é hoje a maior exportadora de algodão do Brasil e está crescendo aí para ser o Brasil ser um dos maiores exportadores, a gente falou a mesma coisa, né? Falou, quando o governo saiu, a gente cresceu, e assim foram em vários setores, né? E exatamente indo de encontro que você acabou de falar. A gente começou a olhar lá para fora, a gente começou a vender lá para fora, então o Brasil superou uma coisa que na década de 90, quando eu plantava soja, não acreditava, né? Que o Brasil ia conseguir produzir mais soja que os Estados Unidos e ainda ser o maior exportador. Né? A gente produzia 80, 90 milhões de toneladas, tinha que somar mamona, tinha que somar tudo para dar os 80 milhões de toneladas. Só em milho os caras já produziam 220 ou 240 milhões de toneladas. Né? Hoje, os Estados Unidos produz 360 milhões de toneladas, 380 milhões de toneladas de milho. Nós estamos chegando em 100 milhões, já estamos em 130 milhões de soja, né? E estamos crescendo nisso. Mas, falando da industrialização, a Argentina vende muito mais farelo de soja do que grão, e nós vendemos muito mais grão do que farelo, né? Batendo de encontro com isso tudo que a gente falou. Então, realmente, a gente tem um espaço aí gigantesco que não tem nem tamanho, né? Na década de 70, eu era gurizão na década de 70, a gente importava comida, início da década de 80, veio aquela carne de Chernobyl, não sei se o senhor lembra disso, né? E hoje nós viramos esse jogo, tecnologia, Embrapa, mercado externo, logística, né? Ainda temos uma série de logística, mas Paranaguá, Santos e o porto aqui de Rio Grande mudaram profundamente, né? A gente tinha em Paranaguá prêmios negativos para embarcar soja, porque os navios ficavam muito tempo, mas ainda tem muitos problemas, porque eu estava conversando com o pessoal do algodão, eles plantam, onde plantar o algodão, Bahia, Cerrado, onde for, tem que levar a Santos, só Santos exporta algodão. Então, ainda tem muita coisa para ser resolvida nessa parte de logística, que eu acho que é o maior problema que nós temos hoje no Brasil, que traz esses custos muito grandes, né? E em tecnologia, eu acho que nós estamos bem avançados, acho que estamos num caminho bem legal, mas eu acho que a industrialização, ou seja, agregar valor nisso tudo, eu acho que é fundamental para que a gente possa continuar crescendo, exatamente, dobrar esse PIB, né? É o caminho. Verdade. Só estou endossando tudo que você falou. Cara, vale sim, vale uma... Você tem toda a razão, e o pessoal diz isso. Alisson Paulinelli me falou no papo que eu tive com ele, assim, não espere mais para o governo, não creia em governo. Você tem que organizar a sociedade civil, é ela que tem que ver como é que ela organiza. E aí vai uma coisa interessante, a gente está precisando mesmo. Não é errado a gente falar de segurança alimentar, mas não por essa ótica tola de dizer que você não pode exportar. Se você não puder exportar, você mata o produto, você mata a tecnologia, e você veja quanta atividade a gente tem para desenvolver
em que é necessário ter acesso ao mercado internacional. Mas, por exemplo, eu fico vendo esse exemplozinho do arroz e do feijão no ano de 2020. Teve uma renda aí adicional, que foi dada pelo auxílio, pessoal em casa, e exportamos um pouquinho. Ok, teve aí o assunto do dólar e tudo, mas você vê, exportamos um pouquinho, e agora? Um pouquinho que a gente exportou. A gente exportou um pouquinho a mais de soja. Então, isso também mostra, numa análise muito leiga, assim por cima, que nós temos uma oportunidade de oferta. Nós devemos e podemos oferecer mais. Para oferecer mais, essa responsabilidade não pode cair nas costas só do agricultor. É injusto, né? Porque, puxa vida, vamos produzir mais arroz e feijão, gente, vamos, tá? Aí você produz e você tem um mercado interno que fica nesse patamar que ele tem ficado. Quem é que vai carregar? E nem vai ter onde pôr um estoque adicional de arroz e feijão para ficar nesses dois itens, né? Você tem que ter acesso a mercados internacionais. Agora, uma coisa que me provocaram outro dia, eu achei muito justo, que seria assim, seria correto que nós tivéssemos um programa no Brasil, que dissesse o seguinte, olha, devemos produzir para mercados que têm dinheiro para comprar, por exemplo, 12 milhões de toneladas de arroz, para mercados que têm dinheiro para comprar. E vamos imaginar que um consumo interno de 9, 10, e tem aqui 2 milhões que o mercado... Ok, esses 2 milhões, façam os papéis, inclusive, o seguro, os aspectos que envolvem a sua área de expertise para a proteção dos agricultores. Armazenagem, para onde deixar isso, por alguma carga que você não consiga, ok. Mas eu quero produzir no Brasil 12 milhões de toneladas de arroz para mercados com dinheiro para comprar. E eu vou produzir mais 2 milhões de toneladas para mercados sem dinheiro para comprar em programas de ajuda planetária. Existem recursos internacionais que a gente pode acessar, e aí a gente pode chegar, não é, Guto? Eu acho que não pediria para os maravilhosos produtores aí do Sul, porque eles já estariam preocupados, em grande parte, com os 12 milhões de quem tem mercado para comprar. Mas imagina, gente, o Brasil tem 4,5 milhões de produtor rural, que não está na tecnologia, que não está no mercado. Reunir, aí sim, uma ação social com produtores que não são, talvez, os clássicos, outros que podem fazer a terceira lavoura no Brasil Central, etc., podem fazer safrinha, enfim, que poderiam produzir. Essa produção desses 2 milhões poderia ser organizada e contratada, acesso a dinheiros internacionais, né, para fins de distribuição para gente com fome no planeta. Então, nós poderíamos começar a ter, Guto, eu acho que isso não é nada de uma utopia, uma orquestração, mercados onde tem mercado para... Mercado, entenda-se, gente com dinheiro para comprar, tá certo? Aí você tem que ter um planejamento. Vou vender arroz em tal país, naquele outro, você tem que fazer um procedimento de vendas aí, né? Não é esperar que os caras venham também. Mas, ok, 12 milhões, tá bom. Vamos fazer mais 2 para programas internacionais de International Development, gente com dinheiro do Dubai, enfim, tem grana para isso. E aí você organiza a produção até para esse fim. É inteligente se nós pensássemos numa Conab, né, pensássemos junto com a iniciativa privada, um planejamento, talvez não de tudo, que é muito difícil, mas um planejamento talvez de 20 itens de alimentos brasileiros em que você tivesse essa preocupação. Pessoal, vamos partir para tanto de tonelagem nisso, para isso vai ter então seguro, vai ter aqui o sistema de crédito, etc. e tal. Vamos procurar amarrar ao máximo as contratações. Você vê, no exemplo do milho, o pessoal de frango e suínos está sofrendo com o problema de milho. Se eu não me engano, há uns 3 anos atrás, Guto, você deve me lembrar melhor, teve frango que morreu de fome. Uma cadeia moderna, como é a cadeia do frango, sem o elo da sua comida, né? Então, é possível, sim, que a gente melhore, não é, Guto? Esse planejamento,
onde tem mercado, e que a gente entre em alguns programas de filantropia internacional, que seria muito bom, porque você iria colocando o país também, gente que não está produzindo, em produção, num elo. E aí a pergunta me veio de um dirigente da Embrapa, né? Se o Brasil, que quer ser o maior produtor do planeta, ele não tem o dever também de cuidar de gente que não tem fome, que não tem comida. E me deu um exemplo agora do Iêmen, onde tem lá cerca de 2 milhões de crianças que não têm, aí os exemplos que estão por aí. Mais ou menos 1 bilhão de gente no mundo sem acesso. Então, essas duas coisas me são muito interessantes. É possível planejar. Vai ter erro no planejamento, né? Você vai fazer mas depois que você fizer 10, você melhora consideravelmente a tua capacidade de planejamento. E eu acho que nós só vamos para esse dobrar o agro brasileiro necessariamente com um esforço de planejamento estratégico, não de todas as cadeias, que seria muito difícil. Eu falo do A do abacate ao Z do zebu, mas pelo menos umas 20 cadeias produtivas poderíamos ter um planejamento. O que você acha disso? Agora eu acho perfeito. Eu acho que um exemplo clássico é o café na Etiópia, né? Que a ONU bancou, o país talvez mais pobre ou que se passa mais fome no mundo, que tem a origem, o café tem origem na Etiópia, né? Eles bancaram um processo desse. Agora, o que eu acho? Para isso funcionar, acho que é fantástico. Além de tudo, você joga uma imagem social para o Brasil nas duas pontas, tanto na venda do produto como na produção, porque você vai ter que agregar mais pessoas produzindo esses alimentos dentro dessa cadeia. Só que, assim, eu entendo que isso é um plano bem complexo, que tem que entrar a diplomacia brasileira também nesse processo. É uma cadeia que não dá para uma iniciativa privada sozinha correr atrás. O dinheiro está aí, o dinheiro está sobrando, nós estamos precisando vender, nós estamos precisando fazer capital, tem gente precisando comer. É um dinheiro que é voltado para trazer alimentação para essas pessoas, que são pessoas que acabam migrando para países mais ricos, e a gente não precisa nem entrar nesse assunto para entender tudo isso que está acontecendo, fora a própria exploração que existe dentro do país em troca de alimento, que água e alimento é uma coisa básica para todo mundo. Então, é isso que eu acho que chama atenção, e eu acho que também é fundamental, né, esse equilíbrio de estoque, né? Porque o que nós estamos acontecendo hoje? A gente teve um consumo maior de alimento ano passado, com uma produção estagnada que culminou no terceiro ano, que foi 2020, num aumento de consumo. Então, nós estamos com os estoques extremamente apertados de alimentos, principalmente de soja. Milho, o Brasil está numa situação extremamente delicada, se não tiver uma safra muito boa agora no inverno, né, que já é um risco nosso, esse plantio, que já foi feito atrasado. Então, a gente já tem uma queda de produtividade. Vai comprar milho de quem? A Argentina, que produzia 51, 52, já estão falando em 46 milhões de toneladas. Paraguai está plantando junto com a gente. Não sei se vai ter condição ou excedente suficiente para cobrir a nossa. Trazer dos Estados Unidos já não dá, porque os americanos já venderam toda a cota de exportação, vão começar a exportar a cota do etanol deles. Então, quer dizer, a gente está entrando numa situação bastante complicada. A Rússia está trancando exportações para a Ásia, os caras lá estão ficando desesperados. Né? A Argentina quis trancar a exportação de milho. E só também, de novo, endossando o que você falou, Tejão. Se o governo chega e fala assim, não vamos exportar milho, não vamos exportar soja, você quebra toda a cadeia. Uma cadeia que demorou 30 anos, 40 anos para ser formada, você quebra ela em 2 anos. E demora mais 30 ou 40 anos para refazê-la. Mas agora eu queria focar nesse ponto. Se a Rússia não quer vender para a Ásia, se a Argentina não quer exportar milho, porque eles acham que é fundamental ter esse alimento dentro de casa para a própria população não passar fome, né? Ou para poder exportar produtos terminados, como proteína animal. Que desequilíbrio que a gente pode ter no mundo se isso realmente virar a engrenagem para trás? Porque do momento que você estancar essas exportações, você também começa a destruir a produção interna. Que tamanho de
problema que nós vamos ter. Por um lado, seria uma grande oportunidade para um país como o Brasil, que é grande, e você sabe os números, nós temos aí 140 milhões de hectares em pastagens degradadas, vamos imaginar que 30 milhões delas, 40 milhões delas, poderiam receber uma ação rápida e veloz de produção, associado com armazenagem, né? O Brasil tem tudo para se transformar na grande palavra que eu acho que tem a ver com essa tua pergunta, confiança. O Brasil deveria ser visto e precisaria e poderia como um supply chain, um fornecedor de confiança, um cumpridor de contratos. Até agora nós cumprimos os contratos, mas você coloca riscos aí. E também, como você é um homem do mundo das finanças, a tentação das retenções, né? Essa tentação está sempre rondando, não é? Dólar está 5,40, 5,50, 5,60, as retenções são sempre atraentes. Então, se nós... E aí eu sinto a nossa não capacidade empreendedora do país como um todo, porque nós temos grandes empreendedores, né? Que eles são poucos perante... É diferente você ter um país empreendedor e você ter exemplos de brasileiros empreendedores, e temos, né? Extraordinários. Foi o que nos levou até onde a gente chegou. Mas imagine um país empreendedor. Dizer, olha, nós vamos nos posicionar perante o mundo como fornecedor confiável de alimento. O Brasil, 270 milhões de toneladas de grão, legal perante o passado, né? Mas você acabou de dizer que os americanos, só em milho, estão lá com 380, né? 400. E eu tenho perguntado para as lideranças que a gente conversa, quantos você acha que a gente vai estar produzindo de grãos daqui a 10 anos? 350, 370. É pouco, cara. É nada. É pouco. Nós temos que estar produzindo 500 milhões de toneladas de grãos, né? Então, eu sinto que a gente perde o tempo. E se acontecer uma coisa, como você acabou de falar, dá um problema climático, alguma coisa assim, e olha, não vamos exportar milho porque a avicultura e a suinicultura brasileira vão morrer de fome, você abandona mercados lá fora, você mencionou o algodão no Brasil chegou a ser destruído, né? Foi. Ele era importante nos anos 70, 80, ele foi destruído e depois se reconstruiu modernamente, numa visão de cadeia produtiva, e como você falou, uma reconstrução que levou 20 anos para você fazer essa reconstrução. E se você não cuidar dela, perde novo. Então, essa coisa da agropecuária ou do agribusiness, ele não é uma coisa de cassino de curto prazo, ele exige visão estratégica de Estado, né, de longo. Olha, na crise que a gente entrou, da pandemia, uma sacada genial, Guto, seria, vamos fazer um planejamento econômico imediato para o Brasil, em 2022, estar colhendo 300 milhões de toneladas de grão, vamos acertar contratos já com os principais países que não poderão ter suprimento interno, vamos fazer uma combinação já de 4 ou 5 anos, e vamos abrir aqui dentro do Brasil com seguro e com contratos, porque não pode deixar o agricultor, ele, tomar o risco sozinho, é injusto, né? É como você falou, tem que ter o Itamaraty, tem que ter acordos internacionais, tem que ter gente de seguro no meio, tradings, ou seja, é um complexo maior que o agricultor, porque hoje quem está tomando o risco é o agricultor. O agricultor tem de plantar mais arroz ou não, de fazer mais soja ou não, e aquela história que os homens da economia rural sempre me disseram, né? Olha, tem um bom preço, muita gente planta. Muita gente planta, tem mais oferta, preço cai. Preço cai, menos gente planta, preço sobe. Mas, ou seja, uma curva doidinha, né? Então... Isso, deixa eu contar uma passagem engraçada, né? Só comentando, eu plantei por 30 anos, né? E eu passei por tudo. A gente tem uma indústria a céu aberto e a gente não consegue controlar o clima ainda, né? Esse é um problema que a gente não tem. Mas na década de 80 teve a fazenda da minha mãe ali na região de Tarumã, Assis, no estado de São Paulo,
tem a propriedade lá ainda, e a gente teve um caminhonaço, aqueles primeiros lá para cobrir, na época do Sarney, para cobrar o governo, saiu, parou lá, e os caras falaram, subiram no caminhão, não, ninguém mais planta, porque ninguém vai mais plantar, porque nós vamos ver o que aí assim, nós vamos ensinar o governo. O cara atrás de mim falou assim, pô, ninguém vai plantar, cara, eu vou lá plantar, que isso aí vai valer uma fortuna, entendeu? E virou as costas e foi embora. Eu falei, pô, nunca mais vou fazer parte de protesto. Os caras plantando, sofrem pra caramba, ainda não são unidos, mas é isso. Então você tem isso. E depois teve uma época também que a soja subiu, disparou na década de 90, o cara vendeu casa, vendeu não sei o que, tudo para plantar a soja, né? Porque ele ia ficar rico. Aí o cara investiu uma fortuna, arrendou terra, no ano seguinte já não valia a mesma coisa, no outro também não, o cara perdeu o dinheiro aplicado. Por quê? Porque exatamente ele não é do ramo, ele entra naquele embalo de brasileiro imediatista, né? Não pensa a longo prazo, ele entra naquele primeiro fator de que ele quer ter esse retorno, aproveitar esse movimento, essa galinha morta que está ali, e não é assim. Agora, para fazer isso que você acabou de falar, né, eu acho que precisa ter um governo, no mínimo, um Ministério da Agricultura e da Economia, voltado para um planejamento de ponta, né? Já existem tecnologias e sistemas de seguro agrícola que ajudam muito, melhorou, não é que nem em 94, que eu perdi 500 hectares de milho com a geada de 94, demorei 10 anos para receber o Proagro corrigido pela poupança, né? Então, fica tudo nas costas da gente, desestrutura o nosso negócio. Então, mas hoje já tem um sistema diferente. Agora, você imagina, pega aí os 30 milhões de hectares que estão de pastagens degradadas, que é facinho de encontrar, dá-lhe calcário, corrige, quer dizer, dá-lhe calcário se precisar, mas enfim, faz uma correção de solo, faz um preparo, você pode ter um ano com a produtividade um pouquinho mais baixa. Se for uma região onde se dá as duas safras, né, soja, milho, enfim, faça a segunda safra. No final de 2022, você já vai poder suprir boa parte desses países que não estão comprando. Agora, você imagina, a Ásia que compra da Rússia. A Rússia tem, né, o primeiro um verão muito curto, não tem a segunda safra, e também tem áreas reduzidas, como a China, né? Por isso que a China consome tanto. Você imagina se a gente entra nesse mercado, né, com essa segurança de honrar contratos. Eu lembro quando começou o programa de etanol no Brasil, recomeçou na década de 70, início da década de 80, existia um trabalho medonho para se vender esse etanol para o Japão. E o Japão tinha um interesse medonho de comprar, e o negócio não saía, até que o nosso ministro foi lá, o japonês chamou ele de lado, quietinho, e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, vocês não têm estabilidade de honrar os seus contratos. A gente vai fazer um contrato, vocês não vão conseguir cumprir a demanda, aí a pouco o açúcar vai subir de preço, vocês vão produzir açúcar, não vão entregar etanol para nós, então nós não vamos fazer, porque existe um risco muito grande da gente ver vocês falharem nessa entrega. Voltou, veio embora, ninguém mais falou em vender etanol para o Japão. Eu não sei se você lembra dessa história, desses acontecimentos, mas eu lembro disso porque a gente estava envolvido na época em plantio de cana também e tudo. Então, eu acho que o esforço tem que ser um esforço conjunto, né? A gente tem que ter um governo que realmente olhe para isso, porque é uma oportunidade gigantesca, né? Olha quantas coisas nós falamos, né? A Ásia, para entrar na Ásia, a social, né? Uma visão social, quer dizer, tem dinheiro no mundo para comprar comida para distribuir gratuitamente. Você vai incentivar aqui dentro, quantas pessoas você vai empregar? Olha o tamanho da nossa cadeia. É fantástico, né? Fantástico. E voltou. Liderando. É uma governança, necessariamente a sociedade civil organizada tem que ser mais protagonista nisso. Aí no Sul, né, você falou de gente da Farsul, tem um economista na Farsul, Antônio da Luz, é um cara muito inteligente. Ele. Um cara ótimo, se tiver fantástico com ele aí por aí, manda um abraço. Mas olha, queria registrar aqui, eu
estou precisando daqui a pouco partir aqui para um outro compromisso. Sim. Deixar também aqui além, assim, segurança alimentar, saudabilidade, planejamento estratégico, integração de um plano de Estado. Você fala bem, tem que ter uma união de ministérios, tem que ter uma união também das confederações nacionais empresariais, para um planejamento, porque todos vão usufruir dessa riqueza. E tem uma parte, um lado do nosso agronegócio, que ele é simplesmente espetacular, e a gente quase não fala dele, que é a fruticultura. Sim. A fruticultura, mercado internacional de frutas, movimenta 140 bilhões de dólares. O Brasil, com muito esforço, está conseguindo vender 900 milhões. Eu conversava com a turma da Abra Frutas outro dia. Pessoal, não dá para ter uma meta aí. Nós somos 0,6% no mercado internacional de frutas. Não dá para ter uma meta de 6%. Nós multiplicaríamos por 10 o atual tamanho desse negócio a nível internacional. E o engraçado, Guto, é que o Brasil é um produtor. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo de frutas. E exporta, participa do mercado só com 0,6%. Aí o pessoal fala, mas tem o mercado interno. Vai legal o mercado interno brasileiro. Qual é o consumo per capita do brasileiro? 58 quilos per capita de fruta por ano. Quanto que a Organização Mundial de Saúde recomenda? 140 quilos per capita. Ou seja, nós estamos consumindo no mercado interno menos da metade. A nível internacional, participamos com 0,6. Banana, eu não Guto, a melhor banana do mundo é a brasileira, né? Uma banana, a gente vende praticamente quase nada de banana. Mas aí aparecem os problemas. Porque não tem logística. Porque não tem o trem. Porque não... aí aparecem essas coisas. Tá certo, existe esse problema. Mas vamos resolver. Né? Vamos botar uma meta aí de procurar uns 10 bilhões de dólares a nível internacional de fruta. Vamos ver como é que organiza o plano, o que tem que fazer de trem, o que tem que fazer de... Ok, vai ter que fazer coisas. Mas vamos procurar. Se só em frutas, a gente pode ter um crescimento espetacular, né? Imagina trigo, que a gente sempre tentou buscar autossuficiência. Não precisamos ser autossuficiência em tudo, isso é outra bobagem, mas podemos produzir 80% do que a gente demanda. Enfim, tudo onde a gente olha, Guto, é oportunidade nesse país. Mesmo na soja, que nós viramos o primeiro do mundo, tem oportunidade de novos mercados e tem oportunidade de farelo e agroindústria. E, para dar um exemplo, onde nós somos os maiores do mundo, com uma logística espetacular, que não pode reclamar, é no suco de laranja. Nós somos o número 1, uma logística maravilhosa, com trem, com caminhões, terminal especial, tudo. O maior do mundo. Aí conversava com o pessoal da BR Citrus, nós já somos grandes, não tem muito para fazer. Como não tem muito para fazer? Quanto que a China consome de suco de laranja? Se nós tivermos um trabalho nos mercados que não consomem suco de laranja, nós precisaríamos criar uma outra citricultura para atender. Então, mesmo onde nós somos grandão, nós temos chance de ser muito mais grandão. E onde a gente é pequeno, mas que não é pequeno, a fruticultura, a oportunidade. Então, Guto, o Brasil é uma terra, e agora tem aqui, ontem eu fiquei vendo a nova lei do gás, né? Sanciona essa lei logo aí, presidente. Isso também seria uma enxurrada de energia aí, barata, ótimo para adubo, fertilizante, fazer amônia, né? Biogás, Guto. Biogás, toda a propriedade podia ter um biodigestor, biogás. Olha, o Brasil é rico. E eu queria encerrar pedindo a tua opinião, porque eu tenho falado, qual seria o PIB justo para um país como o Brasil? Eu falo, olha, eu acho que tinha que ser 4 trilhões de dólares, sim. É um país que não... Quanto você acha que devia ser o PIB deste país com toda essa riqueza? Se a gente trabalhar muito mais. Eu colocaria pelo menos 5 vezes do que é hoje.
Se você conseguir colocar... O que falta? Falta um estadista, né? Eu não gosto de falar de política, principalmente desse programa, não é bom. Mas não tem como. Mas o que falta no Brasil é um estadista que olha para esse lado e fala, olha, fulano aqui do Itamaraty, Beltrano aqui do Ministério da Agricultura, da Embrapa, não sei de onde, vão fazer essa visão aí. Na indústria, ele chama alguém lá da indústria, vamos fazer isso. É uma cadeia, nós iniciamos esse programa falando exatamente qual é o tamanho dessa cadeia, que ela é 30%, 35% dentro da sua visão do PIB nacional. Pode ser a 50%, pode ser mais. Quer dizer, uma coisa alavanca outra. Né? Então a gente precisa o quê? A gente precisa de um estadista que olhe por tudo, né? Que não fique aí olhando aqui para daqui 2 anos, 3 anos ou 4 anos. É um estadista. A China olha a África desde 2000 com um objetivo de 50, 100 anos. Ela tem interesse que a África produza o que a América do Sul produz. Então, eles estão olhando isso para daqui 100 anos. Pô, nós não olhamos nem para daqui 2 anos, né? Os aviões que decolam do Nordeste com frutas para a Europa ou para o mundo inteiro, né? As frutas vão de avião, quer dizer, olha o tamanho da logística disso tudo, quanto você movimenta, né? Aí você vai olhar que o querosene da aviação no Brasil é o mais caro do mundo. Né? A gasolina também é mais cara do mundo. Não pode tirar imposto porque não tem receita. Né? E o Brasil é muito fechado, ele é muito fechado. O Brasil não é verdade. Ele se protege muito e isso acaba deixando a gente acomodado. Quando você tem alguém que te defende, você fica acomodado. Quando você está escancarado, você fala, eu tenho que correr pelo meu. É verdade, Guto. Guto, olha, aí eu queria agradecer o convite, participar desse bom papo com vocês. E o meu último livro chama O Poder do Incômodo. É exatamente isso. É o incômodo que nos movimenta. E queria deixar aqui isso que você acabou de falar do estadista, a frase do Peter Drucker, um dos maiores pensadores da administração do mundo, ele falou, não tem país subdesenvolvido, tem país subadministrado. Nosso problema é uma administração, e esse país aqui tem que ser um país de 7, 8, 9, 10 trilhões de dólares do PIB. Aí sim, aí dá até para manter muita gente na mordomia. Verdade. Bom, Tejão, eu que te agradeço pelo seu tempo aí, que conseguiu um horário na sua agenda. Baita satisfação ter conversado contigo. Olha, passou aqui, já está com 50 minutos aqui, voou, e eu tenho certeza que se a gente podia ficar mais 2, 3 horas conversando aqui, só ia vir coisa boa. Tá? Gostei muito da conversa contigo também, viu? E sucesso aí para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos ficando aqui, vamos encerrando o nosso De Grão em Grão, tá certo? Não se esqueça, todo sábado às 9 horas da manhã, nós estamos no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Qualquer informação que você queira, tem um link aqui embaixo, converse com nossos assessores. Até logo, obrigado mais uma vez, e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau, obrigado. Tchau.